capítulo 55, versículos 8 a 11, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Mas que palavra mais bela, mais maravilhosa, mais reveladora. Isso porque nos fala de um Deus grande, de um Deus maior do que um homem, de um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador, que é o Soberano. É um texto da Escritura que nos coloca no nosso devido lugar e nos leva a reconhecer a Deus como o único Senhor, como o único Deus, como o único soberano. Todos os servos de Deus, todos os crentes, todos os homens, na verdade, devem andar prostrados diante deste Deus, andar prostrado diante do Eterno, em serviço, em submissão, em obediência, em reconhecimento, porque como nós veremos na mensagem desta manhã, só a palavra de Deus é que vai permanecer, só os decretos de Deus é que haverão de se cumprir cabalmente. Uma vez que o livro de Isaías nos mostra que Deus diz ao homem: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos também não são os vossos caminhos. E aí vem uma metáfora, só para nós termos uma ideia da dimensão, da grandeza de Deus. Ele fala: olha, como dista os céus da terra, como são distantes os céus da terra, assim são os meus pensamentos dos vossos, ou os vossos caminhos dos meus caminhos. Ora, mais do que nunca, amados, é preciso que nós ganhemos esta visão e entendamos que nós não podemos impor a Deus os nossos pensamentos e nem impor a Deus os nossos caminhos, porque Deus, Ele é muito maior do que nós e do que tudo, de maneira que nós só devemos conhecer esses caminhos de Deus, para que uma vez conhecendo os caminhos de Deus, nós possamos nos submeter a este caminho. Em Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 10, encontramos quando o apóstolo nos diz que os filhos de Israel falharam na promessa de Deus, no que dizia respeito à entrada na boa terra de Canaã. Deus os tirou do Egito, prometendo-lhes uma terra que mana leite e mel. Em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, a boa terra de Canaã é um símbolo, é uma figura, é um tipo do reino milenar. Vocês vão encontrar isso no capítulo 4, versículo 9 especificamente, versículo 7, 8, 9, todo o capítulo 4 nos fala sobre essa questão. De sorte que o apóstolo nos diz que os filhos de Israel falharam em entrar no descanso da boa terra. Então o apóstolo, usando dessa falha dos filhos de Israel, nos exorta a que nós não venhamos a falhar semelhantemente, de maneira a perder a entrada no reino de Jesus Cristo. E então o apóstolo nos diz por que os filhos de Israel falharam em entrar na boa terra, por que eles não entraram. E aí o capítulo 3, versículo 10 de Hebreus nos diz que eles sempre erraram no coração. O coração deles não era reto para com Deus. O coração dos filhos de Israel não estava ligado, atento, não estava afinado à vontade de Deus, de maneira que o apóstolo nos diz que os filhos de Israel erravam no coração, isso porque eles não conheceram os caminhos de Deus. Para que nós possamos ser cristãos autênticos, não somente em natureza, mas na nossa vida prática, é necessário que nós conheçamos os caminhos de Deus. E são caminhos altos, são caminhos que são superiores aos nossos, como diz Isaías: os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos.